Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre viva. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Muito bem, e como você sabe, meu queridíssimo irmão, minha querida irmã, nesse canal eu já trouxe muitos vídeos. Um exemplo, tá aí o vídeo que mostra, né? O nome dos pais dos irmãos de Jesus. Eu já trouxe, é claro, neste vídeo o nome dos pais dos irmãos de Jesus. Mas afinal, nas Sagradas Escrituras, quem são esses irmãos de Jesus? Por que irmãos? O termo irmãos. Por que isso é tão adulterado nos dias de hoje? Por que a má interpretação? É intencionalmente para acusar os católicos? É o que você vai ver comigo a partir de agora nas Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo do Peregrino para mais esse estudo bíblico que você vai acompanhar comigo neste canal. Se inscreva, esqueça de dar um like nesses vídeos, não é? Esses vídeos têm transformado a vida de pessoas e louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João 2, apenas para um versículo. João capítulo 2, versículo 12. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Depois que Jesus, em bodas de Caná, realizou um milagre, o seu primeiro milagre, a pedido de sua mãe, transformando a água em vinho, a Bíblia diz no verso 12, depois ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, vírgula, com seus irmãos, vírgula, com seus irmãos discípulos, com seus irmãos e discípulos, seus irmãos e discípulos. Meu querido irmão, aqui está a má interpretação de muitas pessoas que interpretam esse texto. Veja, a Bíblia coloca a mãe de Jesus à parte. Depois ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, vírgula, seus irmãos e discípulos. Aqui está. O termo irmãos aqui está ligado a discípulos. E eu vou provar para você na própria Bíblia Sagrada que os irmãos de Jesus são seus discípulos. Isso mesmo. Irmão, agora você agora pegou fundo demais. Sim. Sim, a profundidade e a riqueza que as Escrituras nos enriquece minha fé, enriquece a minha e a sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso é extraordinário. Eu vou até pegar aqui a Bíblia que está aqui do meu lado, a Bíblia do Mensagem de Deus, que eu vou colocar ela aqui, assim, não é? Para que a Bíblia fique um pouco mais alta aqui. Para que a Bíblia fique um pouco mais alta aqui, para nós eu tenho uma visão melhor aqui, porque aqui está refletendo uma luz aqui nos meus olhos, né? E a letra da Bíblia de Estudo é um pouco pequena. Muito bem. Eu acho que você não me entendeu, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui os nossos irmãos separados, não é? Somos irmãos por parte de Deus, não em Cristo. Em Cristo, na fé, nós não somos irmãos. As doutrinas, as pessoas que pertencem às falsas doutrinas. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, o seguinte. Aqui aparece dois termos. Dois termos. O termo mãe e o termo irmãos. Porque esses irmãos, a palavra no original, o termo irmãos e discípulos, eles estão ligadas. Como essa tradução aqui veio do original, está como está no original. Então, quando a Bíblia diz em João 2, 12, e ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, vírgula, está colocando completamente à parte a sua mãe. A sua mãe está fora a parte, porque toda a Bíblia, até aquelas mais adulteradas do protestantismo, tem essa vírgula. Com sua mãe, vírgula. Ou seja, com sua mãe, vírgula, seus irmãos e discípulos, porque esses irmãos, discípulos, esses irmãos são os discípulos. Esses irmãos são os discípulos. Então o foco aqui principal são esses dois termos: mãe e irmãos. Irmãos
e discípulos. Eles eram irmãos e discípulos de Jesus. Então, não está ligado os irmãos aqui como se fosse filho da Virgem Maria, porque está tudo separado. Né? Então, eles pegam isso aqui para distorcer, para adulterar, para enganar católicos ingênuos que não conhecem a verdade. Eles mentem. Olha, Jesus teve outros irmãos. Então, aquilo que os católicos dizem que era virgem, que é virgem, Maria não é. Aqui, irmãos de Jesus. Em nenhum canto na Bíblia aparece filhos de Maria. Agora, irmãos de Jesus, nós vamos ver do Gênesis Apocalipse. Que nem você vai ver comigo agora. O termo irmãos de Jesus. Que não é empregado a irmãos de sangue, irmãos. Não é? Se nós pegarmos capítulo 1, versículo 6 da Epístola aos Hebreus, o que é que está escrito lá, irmão? A Bíblia diz lá que Jesus é o primogênito de Deus. Espera aí. Primogênito que significa que teve outros filhos. Primogênito significa o primeiro filho. Então, se teve o primeiro filho, teve mais. Porque nós somos os outros filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus. Não quer dizer porque o termo primogênito apareceu que Deus teve outros Jesus 2, Jesus 3, Jesus 4, não. Deus só teve apenas um filho único. A Sagrada Escritura é clara. Como a Virgem Maria. Só teve um filho único. O termo primogênito, no capítulo 2, verso 11 de Lucas, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Primeiro filho. Primogênito significa primeiro. Então, primeiro filho da Imaculada. Porque nós somos os outros filhos. Jesus é o único filho da Imaculada. Mas como Jesus é o primogênito de Deus, sendo o único filho de Deus, também é o primogênito de Maria, sendo o único filho de Maria. Porque ao pé da cruz, em João, capítulo 19, versículo 26, Jesus nos dá ela por mãe. Confirmando que ele é o irmão, nosso irmão primeiro, o nosso irmão mais velho, porque ele estava no início de tudo, antes de começar tudo. Por isso ele é o nosso irmão primeiro. O filho da Imaculada. Nós somos os outros filhos da Imaculada. Assim, quando se refere a Deus também, primogênito de Deus, da qual nós somos os outros filhos de Deus, quando ele nos dá, quando ele nos adota. Então aqui o termo mãe e irmãos. Mãe de Jesus. Sua mãe, mãe de Jesus. Do outro lado, seus irmãos e discípulos, porque seus irmãos são seus discípulos. Vamos ver isso? No próprio João, capítulo, vamos adiante você mais sua Bíblia, para o capítulo 20 do próprio Evangelho segundo São João. Vamos lá? Capítulo 20 de São João, versículo 17. Disse-lhe Jesus, quando Jesus ressuscita para Maria Madalena, aqui a Bíblia vai confirmar que esses discípulos de João 2, que esses irmãos de Jesus, de João 2, são seus discípulos. Mata a cobra e mostra o pau. Vamos ver? Pega comigo em nome de Jesus. João 20, verso 7. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, pois ainda não subi para o Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, e já apareceu o termo irmãos. Do mesmo jeito do capítulo 2, versículo 12 de João. Apareceu o termo irmãos aqui outra vez, vamos lá. Mas vai dizer a meus irmãos, subo para meu Pai e vosso Pai. Aqui está. Se logo os discípulos são irmãos de Jesus, porque também são filhos de Deus. Aqui está. Subo a vosso Pai e meu Pai, vosso Deus e vosso... meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Pácata. Com as duas mãos, aqui está. Aqui aparecem os termos irmãos e discípulos. Então, os irmãos de Jesus são quem? Os discípulos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, nós vemos que João capítulo 2, versículo 12, aparece apenas dois, vamos usar essa palavra, duas famílias de Jesus. Sua mãe de sangue, biológica, a Imaculada, seus irmãos e discípulos. A parte. Apenas dois grupos. Sua mãe e seus irmãos, que são os discípulos. Então aqui a Bíblia confirma que os irmãos de Jesus são os discípulos. Porque quando Jesus disse para Maria Madalena, vai anunciar aos meus irmãos,
A Bíblia diz que Maria Madalena vai anunciar quem? Aos discípulos. Então, os discípulos que são os irmãos de Jesus, amados. Aí essa confusão completa, porque as pessoas gostam de ouvir a falsos profetas, gostam de ouvir as heresias. Mas aparece aqui mostrando para você essa ligação do termo irmão, discípulos, porque os irmãos são os discípulos. Vamos continuar na Sagrada Escritura? Vamos ver isso? Vamos para o capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Aqui, meu querido Senhor, eu estou mostrando para você, tirando a confusão que os falsos profetas colocaram na tua cabeça. Eu estou tirando hoje aqui no nome do Senhor, no nome do Rei Jesus. Eu estou tirando essa dúvida da tua cabeça hoje. Você está me compreendendo em nome de Jesus? Batendo no microfone, né? Vamos lá. Romanos 8, 29. Aos, veja que vem no plural. Aos que ele escolheu de antemão, os destinou a reproduzir a imagem de seu filho. E quem foi? Os que ele escolheu, a sua igreja. Primeiro ele escolheu 12. Depois já era no capítulo 10 de Lucas, já era 72. Não é? Os profetas, aqueles que foram sendo instituídos pelos apóstolos, não é? Aqueles que foram sendo ordenados pelos apóstolos, os bispos, os presbíteros, os diáconos, não é? E é essa igreja que reproduz para mim e para você a imagem do Filho de Deus, de Jesus. Presta atenção. De que maneira? De modo que fosse ele quem? Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Aqui está. Então Jesus é o primogênito de muitos irmãos, que somos eu e você, irmãos de Jesus. Se nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos da Imaculada. Repito, João capítulo 19, versículo 26, João, o apóstolo São João, está ali representando a igreja ao pé da cruz. Quando João recebe a Imaculada por mãe, ela se torna a mãe de todo ser vivente, de toda a humanidade, a nova Eva, a mulher por excelência, a mulher do Gênesis 3,15, que pisa e esmaga a cabeça da serpente. Muito bem, meu querido irmão. Então aqui está, que Deus, a sua igreja, que somos, e nós membros dessa igreja pelo batismo, reproduz a imagem de Cristo, evangelizando, anunciando o caminho da verdade. Isso é reproduzir a imagem de Cristo, e só a igreja católica reproduz a imagem de Cristo. Logo, nós vamos ver que Jesus é o primogênito, o primeiro dessa multidão de irmãos que somos eu e você. Isso é maravilhoso, amado. Isso não tem como discutir, é indiscutível, que já mostra a multidão de irmãos. Quem são? Discípulos, apóstolos, a sua igreja, os membros, cada um de nós. Quando nós vamos, ainda continuamos na Sagrada Escritura, nós vamos ver agora, mais para frente da carta aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios 15. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Pega comigo aí. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus aparecendo aos seus discípulos. Vamos ver quantos irmãos aqui desses discípulos é destacado nesse verso. 1 Coríntios, capítulo 15. Para você entender melhor, você pega do versículo 3 ao versículo 6. A Bíblia diz aqui que depois que Jesus ressuscitou, no verso 5 diz que ele apareceu primeiro a Quefas. Cefas é Pedro. Quefas quer dizer rocha, Quefas quer dizer pedra. E ele disse: tu és Quefas, que significa pedra da qual construí minha igreja. Está lá em João 1, 42, quando Jesus muda o nome de Pedro, de Simão, para Quefas. Em aramaico quer dizer rocha, pedra. Porque era essa pedra que ele ia fundar a sua igreja, Pedro. Muito bem. Apareceu a Cefas e depois aos outros 12. Versículo 6. E em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aqui está. Aqui está. Os discípulos de Jesus são seus irmãos. E ele desceu para Cafarnaum, João 2,12, onde nós começamos. Com sua mãe, vírgula, seus irmãos e discípulos, porque os irmãos esses irmãos dele eram os discípulos. A Bíblia está dizendo que eles eram irmãos de Jesus e discípulos. E eram mais de 500. E Jesus aparece aqui para eles quando ressuscita. Olha, de uma só vez. A maioria ainda vive. Sabe quem é essa maioria que ainda vive? Eu e você.
que somos irmãos e discípulos de Jesus. Pelo batismo nos tornamos discípulos de Jesus. É isso que a Bíblia diz, que no batismo, nós, quando somos batizados, nos tornamos discípulos de Jesus. Muito bem, é isso que a Bíblia diz. Muito bem. Alguns já morreram, os de lá do passado. Lembra que a Imaculada disse, eis que todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada. De filhos, me proclamarão que são meus filhos. Essa é a realidade. Porque Jesus adota João como coluna da igreja ao pé da cruz. Dá ela por mãe de João. Assim ela se torna a mãe de toda a igreja. A mãe de toda a humanidade. E louvado seja Deus por isso. Vamos mais para frente, para a Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Vamos lá. Nós estamos vendo, eu mato a cobra e mostro o pau, não tem negócio aqui com distorção protestante. Aqui nós, se eles torcem, nós distorcemos o nome do rei. Olha só, o capítulo 2 de Hebreus, a Epístola aos Hebreus fala de Jesus, o novo sacerdote, somos sacerdotes. Fala da nova aliança, substituindo a antiga aliança. Aí é necessário falar no sacerdócio, na ordem sacramental de Cristo, na ordem, né, sacerdotal de Cristo, que a ordem, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, aparece o termo ordem do rei Melquisedeque. Vamos lá, capítulo 2, versículo 11 da Epístola aos Hebreus. Aquele que consagra e os consagrou, aqui está, a Bíblia está falando, Jesus, ele é consagrado e consagrou, primeiro quem? Os apóstolos. Jesus consagrou os 12 apóstolos como as primeiras cabeças, como os primeiros a iniciar essa igreja. Então, aqui está falando dos consagrados, dos padres, dos diáconos, dos bispos, não é? Vamos lá. Aquele que consagra e os consagrados, veja a sua igreja, os consagrados. Onde só tem consagrado? Na igreja de Jesus Cristo, católica e apostólica. Pertencem à mesma linhagem. E por isso, não se envergonha de chamá-los irmãos. Pacata. Aqui está. Quem são os irmãos de Jesus? Veja, a Bíblia está dizendo, vou voltar o capítulo 2 de João, versículo 12. A Bíblia diz, eu vou traduzir para você. A Bíblia diz que Jesus, depois de bodas de Caná, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe e com sua igreja, que são seus irmãos. Aqui está, amado. Aqui está tirando a máscara protestante, fazendo com que a máscara protestante caia por terra, desmascarando as falsas doutrinas. Desmascarando as falsas doutrinas que distorce o termo irmãos de Jesus na Bíblia. Como o termo irmãos de Jesus que aparece na Sagrada Escritura fosse filhos da Virgem Maria. Não é, eu estou mostrando para você. Agora, por que a Bíblia chama a igreja de irmãos de Jesus? Porque a igreja, espiritualmente, por adoção, é filha da Imaculada. Ela é mãe da igreja. A prova que está ali ao pé da cruz, João, as colunas da igreja. Paulo diz em Gálatas, eu não conheci todos os discípulos, os apóstolos, conheci apenas 3. Quefas, João e Tiago, que são as 3 colunas da igreja. Aí está. Então João é uma das colunas da igreja que está ali ao pé da cruz. Jesus disse o que no versículo 26? Mulher do Gênesis 3,15, eis aí o teu filho, com João. Aí disse para João, filho, eis aí a tua mãe. A Bíblia diz que João leva para a sua casa. A casa de João é o quê? A igreja. Que ele é coluna dessa casa. É uma das colunas dessa casa. Está óbvio, meu querido, está claro. Não há vendas para quem entende perfeitamente as Sagradas Escrituras. A Bíblia disse, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, vírgula, com seus irmãos, a igreja. Porque seus irmãos são seus discípulos. Eu mostrei para você em João capítulo 20, versículos 17 e 18. Que os discípulos, que os irmãos de Jesus são os seus discípulos. Que seus discípulos são os irmãos de Jesus, ou seja, a igreja. A igreja. E aqui estou mostrando para você que os consagrados são os irmãos de Jesus. Estou provando para você aqui, no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículo 11, que os consagrados, ou seja, que a igreja é
aquela que Jesus chama de irmãos, a sua esposa, os membros, cada um de nós, os consagrados, os padres, diáconos, os bispos, o Santo Padre e o Papa, não é? Os membros pelo batismo, cada um de nós, os leigos. Olha aí, vou repetir que você não escutou. Aquele que consagra, foi Jesus que consagrou os primeiros. E os consagrados, os ordenados, esses consagrados aqui são os ordenados. Os apóstolos ordenaram os bispos ordenaram os padres e diáconos, que hoje assim está organizado o Santo Magistério. O episcopado, o presbiterado, que são os padres, e o diaconato. Aí está a hierarquia da igreja. Aí está o Santo Magistério da igreja. E é esse Santo Magistério que Jesus chama de irmãos. Vamos lá. Aquele que consagra e os consagrados pertencem à mesma linhagem. Aí, a mesma linhagem. Somos filhos, que linhagem? Filhos de Deus e filhos da Imaculada. Mesma linhagem. E por isso, não se envergonha, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Pacata, aqui está. Não tem dúvida, amado. A Bíblia, ela é clara demais para quem tem o entendimento. Agora, para quem não tem, aí distorce e faz do que quer das Sagradas Escrituras. Isso é uma maravilha. Aqui nós podemos conhecer. E veja, vou mostrar para você que aparece aqui o termo Assembleia. E quando aparece o termo Assembleia, significa o quê? Igreja. Vamos lá. Anunciarei teu nome a meus irmãos. Pacata. Quem são os irmãos de Jesus? Ponga na lupa. Para na orelha. Quem são os irmãos de Jesus? No meio da Assembleia. Pacata. Aqui está. Amados, dá vontade de gritar. Amados, dá vontade de pular, de saltear no Espírito Santo. Porque isso é uma verdade de fé. Quem é os irmãos de Jesus? A igreja. Ou seja, voltemos ao capítulo 2 de João, verso 12. Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, vírgula, e com sua igreja. Quem era a sua igreja? Seus irmãos discípulos. Aí está, amados. Agora, eles criam pretexto na Sagrada Escritura para colocar à parte, separados, os irmãos dos discípulos. Mas esses irmãos são os discípulos. E nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que eram mais de 500. Quando Jesus multiplicou os pães, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Veja quantos discípulos tinha ali. Veja quantos irmãos de Jesus tinha ali, mais de 5.000. O termo irmão não significa filhos da Virgem Maria, como fala as heresias, porque não conhece as Escrituras, só sabe a distorcer e adulterar, amados. Mas nós conhecemos as claras, porque nós não temos véis nos olhos como eles têm. Versículo 17. Aqui eu mostrei no versículo 12. Porque a palavra diz que Jesus anunciará o nome de Deus aos seus irmãos. Está escrito: anunciarei teu nome a meus irmãos. Quem é meus irmãos? No meio da Assembleia. No meio da Assembleia, ou seja, no meio da igreja. Seus irmãos. Aqueles que estão na igreja. É os consagrados, como nós vemos no versículo 11. É os consagrados. A igreja, Jesus chama de irmã. Porque ela é sua esposa, sua noiva. É o seu corpo. E os membros desse corpo são seus irmãos, nós. Amados, é lindo demais isso aqui. Olha o verso 17. Por isso deveria ser em tudo semelhante a seus irmãos. Ele é semelhante a nós, exceto o pecado. Semelhante a nós. João capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus se fez homem e veio morar entre nós. Semelhante a nós, exceto o pecado. Ficou claro, irmão? Está claro para você? No nome do Rei? Então, se está claro, louvado seja Deus. Não esqueça de se inscrever nesse canal, meu querido irmão, de dar um like nos vídeos, um joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.